E agora a gente vai falar sobre MAC address. O que é o MAC address? A primeira coisa que eu queria destacar é o acrônimo. Então, o que é o MAC? MAC é Media Access Control, ok? Aqui a gente tem um exemplo de um MAC address. E o MAC address ele é uma identificação única que é associada a uma placa de rede. As pessoas normalmente se referem ao MAC address como um endereço físico. Você pode imaginar ele como uma tatuagem. Essa informação ela está gravada na sua pele, assim como o MAC address ele está gravado na placa de rede. Em teoria, o MAC address ele não pode ser alterado. Por que eu digo em teoria? Porque existem diversos softwares, diversos tipos de ataque que acontecem, por exemplo, alterando o seu endereço MAC address, mas em teoria ele não poderia ser alterado. O endereço MAC ele é formado por 48 bits ou 6 bytes ou 12 hexadecimais, da maneira mais fácil que você tenha para entender isso. E ele é dividido primariamente em dois. Os primeiros 24 bits ou 3 bytes, eles são referentes a OUI. Mas Caio, o que é OUI? A gente pode falar do acrônimo, que o acrônimo seria Organizationally Unique Identifier, mas eu acho que a maneira mais fácil de entender isso é saber que isso é a identificação do fabricante. Os outros 24 bits eles são usados pelo fabricante para fazer que essa placa de rede tenha um MAC address único. Se você é uma pessoa curiosa, agora você deve estar se perguntando, mas calma aí, Caio. Os 3 primeiros bytes são a identificação do fabricante. Os outros 3 bytes, o fabricante ele pode brincar com isso da maneira que ele quiser para criar endereços de placa de rede MAC address únicos. Só que isso dá um total de 1,68 milhões de possibilidades. Só que assim, nenhum fabricante aceitaria ter um limite de produtos que ele pode vender. Isso não faz muito sentido para um fabricante de placa de rede. Então, o que normalmente os fabricantes eles fazem? Eles não podem alterar os 3 primeiros bytes. Eles começam, vamos imaginar assim, um lote com a segunda parte do MAC address como 000000 e quando eles chegam ao limite que seria o FFFFFF, eles simplesmente começam de novo. Eu sei que parece estranho, mas você está tendo um MAC address igual em placas de rede diferentes. Só que assim, qual a possibilidade de numa rede você ter um desses 1,68 milhões MAC address na mesma rede? A possibilidade é muito pequena. É muito pequena, mas já aconteceu comigo. E assim, aconteceu comigo, só que a placa de rede não era do mesmo fabricante. O que é ainda mais doido, né? Mas a explicação para isso foi que a empresa que eu trabalhava, ela comprava muita placa de rede de um mercado paralelo, vamos dizer assim. Não eram fabricantes certificados, e eles utilizavam números randômicos. E infelizmente eu tive o azar de ter um problema de MAC address duplicado na minha rede. Mas assim, a gente vai falar disso mais pra frente e você vai entender qual a consequência de ter um MAC address duplicado na sua rede também. Agora eu acho que a gente tem que falar um pouco dos tipos de MAC address. A gente tem esse que está na tela, que é um unicast, que seria um MAC address único em particular. Um multicast, que ele é utilizado para enviar alguma informação para um grupo de placa de rede. E esse outro que é o broadcast, ele simplesmente é composto somente pela letra F, como a gente pode ver aqui na tela. A função dele é enviar informação para todas as placas de rede. Vamos lá, voltando ao endereço de unicast, de MAC address. A gente precisa saber que existe mais de uma maneira de representar esse MAC address. E isso vai mudar dependendo do software que você está utilizando. Por exemplo, a gente pode ver o primeiro MAC address aqui da nossa lista. Eles são 6 grupos de 2 dígitos divididos por 2 pontos. Normalmente eles são apresentados no Linux ou na Apple. No meio a gente pode ver o mesmo endereço MAC,
mas dividido pelo traço. Então são 6 grupos divididos pelo traço. Normalmente quem utiliza isso é a Microsoft. E por último, mas não menos importante, a gente tem essa outra representação do mesmo MAC address. Ele está dividido em 3 grupos de 4 dígitos cada e ele é dividido por pontos. E normalmente quem utiliza isso é a Cisco.